Ok, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Pimentel Filho. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com a galera. Isso é muito importante para fazer o nosso canal crescer e ajudar cada vez mais guerreiros e guerreiras que sonham em ser PRF. E hoje vamos continuar resolvendo a última prova do concurso da PRF aplicado pelo CESP. Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, serão apenas 4 questões, 2 questões referentes à parte de legislação de trânsito e 2 questões referentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que são aqueles artigos iniciais do CTB, que é um pouco mais cansativo, é um pouco mais chatinho. Por quê? Porque não faz parte do nosso dia a dia no que diz respeito ao trânsito, mas é igualmente importante para você que sonha em ser PRF, que está estudando para o concurso da PRF, beleza? É claro que posteriormente a gente vai fazer algumas aulas específicas sobre esse assunto. Hoje iremos apenas resolver as questões do último concurso e depois a gente vai nas aulas seguintes resolver as demais questões. São as questões agora referentes a resoluções, as resoluções do CONTRAN. No último concurso foram cobradas 20 questões sobre as resoluções do CONTRAN. Isso é mais importante, é menos importante? Não. É igualmente importante para você que está estudando para o concurso da PRF. Agora, é claro, as resoluções é uma parte mais específica, é uma parte mais técnica. E muita gente me pergunta, Pimentel, quais as resoluções que eu tenho que estudar? Vou estudar todas as resoluções? Claro que não, cara, porque são muitas resoluções. Hoje são mais de 760 resoluções. Claro, algumas foram revogadas, inclusive por outras resoluções que vieram depois, né, melhorando aquele assunto, melhorando aquela questão, deixando ela mais técnica, né, mais usual para o condutor, para o pedestre, para o agente da autoridade de trânsito, beleza? Então, assim, a gente vai selecionar algumas resoluções, aquelas que mais têm sido cobradas nos últimos concursos, especificamente aquelas que foram relacionadas no edital do último concurso. A gente não vai estudar todas as resoluções, porque tem resolução, para você ter uma ideia, que resolução que tem mais de 100 páginas, né? A própria resolução em si, ela é mais extensa do que todo o CTB. E muitas resoluções são muito técnicas, né? Não interessa para você que vai fazer o concurso da PRF, por quê? Porque é uma parte, às vezes, muito técnica, diz respeito somente ao agente da autoridade de trânsito. Muitas vezes, nem para a gente que é PRF, algumas resoluções interessam, porque elas não vão fazer parte do nosso dia a dia, da nossa fiscalização. Resoluções, muitas vezes, que são destinadas a outros setores da sociedade que dizem respeito ao trânsito, mas não à fiscalização propriamente dita, beleza? Então, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Vamos resolver as questões do último concurso da PRF. Antes de iniciar a aula de hoje, eu quero prestar uma homenagem a este grande artista, o Carlos Everton, natural aqui de Russas, no Ceará. Ele é um grande admirador da PRF e ele faz diversas homenagens aos nossos colegas PRF, não só da PRF, como aos colegas da segurança pública de um modo geral. Mas, notadamente, ele é um fanzaço da PRF. Aqui é o Instagram dele, como ele mesmo define aqui, ele é surdo, mas isso não limita a capacidade artística dele. É um artista de mão cheia e olha só algum dos trabalhos dele, né? Isso aqui sou eu, essa singela homenagem que ele fez para mim essa semana. Carlos, muito obrigado por essa homenagem, eu fiquei muito feliz, tá? Estou esperando você enviar para mim e vou guardar isso aí com muito carinho, beleza? Então tá aqui, ó, diversos trabalhos que ele realiza, não só aqui com colegas do Ceará, como colegas de todo o Brasil. E em retribuição a esse carinho que o Everton tem pela PRF, a PRF também realiza diversas homenagens a ele. Sempre que possível ele participa de diversas ações da PRF, diversos eventos da PRF, diversas solenidades da PRF, tá? Então vou mostrar aqui um pouquinho aqui dos trabalhos dele. Aqui é uma foto dele com o nosso superintendente aqui do estado do Ceará, o Michael Bruno, aqui com o nosso antigo diretor-geral, o Furtado, tá?
E aqui ele recebe lembrancinhas de diversos colegas da PF do Brasil inteiro. Então aqui um pouco do trabalho dele. Everton, meu muito obrigado a você, tá? Parabéns pelo seu trabalho. São pessoas como você que incentivam a gente a cada dia lutar pela sociedade, a trabalhar contra a criminalidade e proteger o cidadão de bem. Então muito obrigado a você por essa homenagem. Valeu! Ok, então vamos ao que interessa agora, resolver as 4 questões, 2 referentes à sinalização de trânsito e 2 referentes ao Sistema Nacional de Trânsito, tá? As 2 primeiras referentes à sinalização de trânsito é a seguinte: com relação à sinalização de trânsito, julgue os itens subsequentes. O item 67 fala o seguinte: nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma? Pessoal, muita atenção. A questão parece fácil, mas pode ter casca de banana. Vamos analisar se tem casca de banana ou não. Olha só. Ele fala primeiro, nas rodovias de pista dupla, tá? Temos as pistas simples e temos as pistas duplas. Localizadas onde? Em vias rurais. O que é via rural? A via rural é a via que não é urbana, que está fora da cidade, beleza? Então ele pergunta se a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas, olha só, lembrando que tem caminhonete e tem caminhoneta. Qual a diferença de caminhoneta para caminhonete? Caminhoneta é aquele veículo onde o compartimento de carga e de passageiros está no mesmo habitáculo. Por exemplo, uma Blazer, uma SW4, o compartimento de cargas e de passageiro está no mesmo habitáculo. Na caminhonete existe uma separação entre o compartimento de carga, que é na parte externa, e o compartimento de passageiros, que é a boleia. Então temos aí, por exemplo, uma S10, uma Hilux, isso são caminhonetes. Então tem diferença entre caminhoneta e caminhonete. Não é só a diferença no nome nem no tipo de veículo, não. Também isso reflete na velocidade máxima permitida para esses veículos. Então, muita atenção. Ele fala aqui de caminhonetas, tá? E motocicletas, lembrando também para não confundir, tem motocicleta, tem motoneta, tem ciclomotor. Então, estes conceitos estão lá no anexo 1 do CTB. Vamos fazer também posteriormente aulas específicas somente sobre o anexo 1, dando ênfase a estes principais nomes, a estes termos que causam confusão e muitas vezes faz você perder uma questão muitas vezes fácil, uma questão muitas vezes dada, mas ele muda esses termos aí que confunde a cabeça do candidato somente para derrubar você. Então se liga no canal, acompanha a gente que a gente vai esclarecer tudo isso daí nos próximos vídeos, tá? Mas voltando aqui à questão, né? Então vamos lá, repetir aqui só para a gente agora analisar agora de uma vez por todas se é certo ou se é errado. Nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma? Certo ou errado? Pessoal, certo, certo, porque olha só a justificativa, né? Olha só, para automóveis, caminhonetas e motocicletas em pistas simples, a velocidade máxima é de 100 km por hora. Em pistas dupla, tá? Em pista dupla, que é o que a questão fala, é de 110 km por hora. Se bem que ele não perguntou qual a velocidade máxima, ele apenas perguntou se a velocidade era a mesma, né? Então, só por curiosidade aí, eu coloquei a pista simples, que é de 100 km por hora, e em pista dupla de 110 km por hora. E para os demais veículos, todos eles de 90 km por hora, essa é a velocidade máxima, tá? E mais uma curiosidade, nas estradas, a velocidade máxima para todos os veículos é de 60 km por hora. Cara, mas espera aí, estrada, rodovia, qual a diferença entre estrada e rodovia? Isso aí também está lá no anexo 1. Então, por isso, a importância de você estudar o anexo 1. A diferença é a seguinte, rodovia é pavimentada, estrada é não pavimentada. Então, se for pavimentada, a regra para velocidade é uma. Se for não pavimentada, ou seja, se for uma estrada, a regra para velocidade é outra. Na verdade, é uma só, velocidade máxima de 60 km por hora. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos à próxima questão, também referente à sinalização. Olha só o que a questão fala.
né? O enunciado ao mesmo com relação à sinalização de trânsito, julgue os itens subsequentes. Questão 68 fala o seguinte: a sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações dos semáforos sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Pessoal, certo ou errado? Se você estudou o CTB, você vai ver que este item é o item certo, pessoal. O item certo, e olha só aqui a justificativa, tá? Lá no artigo 89 do CTB, ele é bem claro. Ele fala o seguinte: a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, né? Primeiro, a ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, o agente, no caso, né, se for na rodovia federal, o PRF, a ordem do agente ela prevalece sobre todas as normas de circulação e de outros sinais. Se o agente te der uma ordem, fizer um gesto, uma sinalização, você tem que obedecer sim ao agente da autoridade de trânsito na rodovia federal, no caso o PRF, tá? A ordem dele prevalece sobre todas as normas de circulação e outros sinais. Segundo, né? Quem está aí na segunda linha aí da escala hierárquica, quem? A indicação do semáforo sobre os demais sinais, tá? Então, primeiro, as ordens emanadas pelo agente. Segundo, a indicação dos semáforos, tá? E em terceiro aí, a indicação dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, vamos lá. Primeiro, é o agente, da ordem do agente. Segundo, indicação do semáforo. Terceiro, indicação dos sinais. E por último estão as normas de trânsito, beleza? Então isso aí tem que estar na massa do sangue aí para quem vai fazer o concurso da PRF. Beleza, galera? Tranquilo? Então foram duas questões aí tranquilas referentes à sinalização de trânsito, tá? Bem a letra do CTB, bem simples, bem tranquila, sem casca de banana, para quem fez a prova aí da CESP e para o último concurso da PRF, beleza? Vamos agora às questões referentes ao Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, a questão fala o seguinte, né? Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens subsequentes. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, tá? Então, uma questãozinha referente aí a PRF, é claro que não poderia faltar uma questão referente a PRF. Então, o artigo lá que diz respeito à PRF lá no CTB, você vai ter que ler, vai ter que estar na massa do sangue sobre todas as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Cara, é certeza cair uma questão sobre esse assunto. Tem que estar na massa do sangue do candidato, tá? Você vai fazer um concurso para a PRF, você tem que saber, no mínimo, as atribuições da PRF, beleza? Então, olha só, a questão repetindo aqui, a questão fala o seguinte, né? Que a PRF, ela integra o Sistema Nacional de Trânsito, a gente já sabe isso aí, isso é claro que integra, e compete a PRF nos âmbitos das rodovias e estradas, tá? Rodovias, lembrando que são as pavimentadas e estradas as não pavimentadas, né? Isso nas federais. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Cara, até para quem não estudou, essa questão aí é uma questão fácil, uma questão bem óbvia que ela é uma questão certa, é um item certo, né? Olha só a justificativa para esse item aí. Lá no artigo 7 ele fala que sim, a PRF ela compõe o Sistema Nacional de Trânsito, né? Ela faz parte aí do Sistema Nacional de Trânsito. Aí no artigo 7º ela fala isso, beleza? E lá no artigo 20 são as competências da PRF. Esse artigo 20 aí tem que estar na massa do sangue, saber todas as competências da PRF no âmbito das rodovias e estradas federais, tá? Tanto nas vias pavimentadas como as não pavimentadas, beleza? E uma dessas atribuições está aí, que é implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, beleza? Então, bem a letra do CTB, para quem lê o CTB, simples, fácil e tranquilo, ok? E vamos agora à próxima questão para encerrar a aula de hoje. A gente vai ter aqui o item 70, né? Ele fala o seguinte: o CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito. Gente,
para quem estudou o CTB, para quem lê o CTB, sim, essa é uma das questões mais fáceis que poderia cair sobre o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Primeiro, o CONTRAN, ele não é órgão executivo, gente, ele é órgão consultivo e normativo, tá? O órgão executivo de trânsito da União é justamente o DENATRAN, ele inverteu aí as definições, beleza? Então esse item aqui, para quem estudou, para quem leu o CTB, já está claro que é um item errado, e vamos aqui à justificativa. Como eu falei, né? Primeiro, no artigo 7º, que é muito importante também, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos, né? Tá lá, além da PRF, ele fala do CONTRAN, beleza? Quem é o CONTRAN? O CONTRAN é o órgão coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. O CONTRAN, ele está lá em cima, mas o CONTRAN não executa nada. Você nunca vai ver, por exemplo, um agente do CONTRAN numa rodovia, por exemplo, tá? O CONTRAN é um órgão normativo e consultivo, beleza? Estabelece as normas e ele serve de consultoria para os demais órgãos, ok? E aqui, mais uma curiosidadezinha, pessoal, que mudou agora no governo Bolsonaro, tá? Para quem estudava antes para a PRF, a gente sabe que competia ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Não, hoje o Ministério das Cidades ele não existe, ele foi extinto, né? Hoje compete ao Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro. O Ministério das Cidades ele foi extinto e agora o Ministério da Infraestrutura compete à coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Isso aqui é muito importante, é até possível que caia porque os candidatos aí menos atentos, né, mais antigos aí que estão estudando aí para a PRF, podem se confundir e achar que ainda é o Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade ele nem existe mais. Agora é o Ministério da Infraestrutura que coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Beleza, galera? Tranquilo? Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser, que nós vamos começar com as resoluções, questões referentes às resoluções do CONTRAN, que é a parte mais técnica. Foram 20 questões no último concurso e é claro que você não vai perder as próximas aulas. Beleza, galera? Tranquilo? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!